Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a Cristina Queiroz, ela é uma especialista em conselho de família e em famílias empresárias de uma forma geral. Olá, tudo bem, Cris? Tudo bom? E você, Ronaldo? Prazer Tudo estar jóia, aqui graças a Deus. contigo. Cris, eu gostaria de conversar um pouco. Você sabe que a gente está gravando essa sequência de vídeos para poder inspirar famílias empresárias a falar sobre o processo de sucessão, a falar sobre o futuro, a falar sobre legado, que isso é importante para a gente combater aquela mortalidade das empresas. As empresas morrem em trocas geracionais, você sabe muito bem disso. Eu gostaria de buscar um pouco de sua expertise, você que tem muita experiência nisso, sobre conselho de família. Em que você acha que os conselhos de família podem ajudar a fazer uma construção de futuro e harmonizar as relações das famílias para esse futuro? O que você pode nos dizer sobre isso? Bom, muito bacana esse tema, né? Eu costumo dizer que as famílias, elas é que inspiram os negócios e elas é que levam adiante a propriedade. Então, se nós não temos uma família com um propósito coeso, com valores bastante bem percebidos, fica difícil manter as demais estruturas, né? Que é a propriedade. Uma família dividida, ela divide propriedade e ela divide negócio. E a alta taxa de mortalidade das empresas familiares é devido muito a esse processo. E por que as famílias se dividem? Né? E nós temos a grande questão, o que é tão difícil de permanecer junto? Primeiro, pela dificuldade em si, que nós estamos falando de uma segunda geração, de uma sociedade de irmãos, nós falamos de uma terceira geração, de consórcio de primos. São pessoas que não se escolheram para ser sócios. Né? Nas famílias, somos diferentes, né? Filhos são diferentes, primos divergem mais ainda. E o que é preciso, então? É preciso encontrar uma coesão. É preciso entender primeiro de que sistema se faz parte, que família é essa, que cultura ela traz, que força foi esta que foi capaz de conseguir construir um negócio consolidado, né, pujante, que cresceu. Né? O que esse negócio ele entrega para a sociedade? Ele está entregando a força dessa família. Que força é essa? Né? Qual é o maior propósito que se tem? E eu acredito que o grande convite para as famílias pensarem numa governança é como manter essa coesão. É entender o que os traz juntos, o que os faz iguais, e não divergir nas diferenças. É buscar a coesão que faz com que eles se sintam parte de algo muito maior do que eles. Né? E como é que isso é levado para a sociedade num propósito comum? Então, a governança familiar ela é responsável por isso, pela integração, pela coesão familiar. O amor, ele une a família, mas é o senso de justiça que mantém ela unida por mais tempo. Então, é preciso ter transparência, né? É preciso ter processo, é preciso ter combinados, é preciso ter regras. É preciso fazer com que a família se encontre para se conhecer. Porque nós conseguimos amar aquilo que a gente conhece. E nós conseguimos respeitar a diferença que nós conhecemos. E, inclusive, podemos apoiar cada membro da família para ele ser o melhor de si mesmo. E que ele possa entregar o seu maior valor. A diferença, ela não precisa significar briga e ruptura. Ela pode significar uma nova habilidade. E essa habilidade pode servir ao todo. Desde que esse todo esteja coeso em seus valores e em seu propósito. Cris, você trouxe, na minha percepção aqui, uma porção de elementos que devem existir quando a gente vai imaginar um conselho de família, que ainda é algo um pouco conhecido, mas que começa a ser praticado, né? Eu acho muito interessante isso. Embala isso para mim no conselho de família. É porque você trouxe tanto elemento bacana que deve constar ali dentro. Embala isso no conselho de família para mim, por gentileza. Conselho de família vai falar sobre coesão familiar, né? O que nós precisamos? Nós precisamos saber por que nós queremos estar juntos, né? Que é diferente do conselho da empresa, que vai entender como é que vai administrar aquela empresa. A família ela vai cuidar da propriedade, né? Por que é importante a gente estar junto? Como é que a gente vai estar junto? Quais são as regras? Né? É o protocolo da família que vai inspirar o acordo de sócios, a regra do acordo de sócios, né? Que vai gerir tanto o negócio quanto a propriedade. Então, é buscar esta coesão
para que nesses encontros de família a gente possa falar quais são as nossas regras, como é que nós cuidamos da nossa reputação, como é que nós apoiamos os nossos jovens para que eles possam se desenvolver e nós consigamos enxergar as lideranças do futuro, né? Como é que essa propriedade cuida desta família? Como é que nós preservamos esta propriedade? Como é que nós compartilhamos os nossos saberes? Né? Tudo isso é tema de conselho de família. E para isso, nós precisamos ter uma comunicação fluida, né? E vamos, por assim dizer, não violenta, né? Nós precisamos aprender a conversar, falar e dar lugar para os anseios de cada familiar e chegar num consenso do que é bom para o grupo. Então, este é o conselho de família. E você trouxe também na sua primeira fala um elemento super interessante que eu até nunca tinha pensado, te confesso que nunca tinha pensado sobre ele, que é a história do senso de justiça, né, que mantém unido. E eu quero trazer um outro tema que acho que também deveria ser pauta, não só de conselho de família, mas de todo o processo de sucessão, que é a liberdade. As pessoas tendem a achar que as regras limitam, eu sempre falo que não, elas na verdade libertam. Como você enxerga esse elemento liberdade dentro do seio de uma família, de uma relação familiar? É essencial, né? Se eu não posso escolher o que eu vou fazer da minha vida, eu não consigo estar feliz. E felicidade é muito importante, né? É um excelente indicador de que as coisas vão bem. E a regra, ela serve para isso, né? Por quê? Porque se nós temos um combinado do que nós vamos preservar e cuidar conjuntamente, e se isso que nós estamos preservando nos está dando um retorno financeiro para apoiar cada um buscar os seus sonhos, então eu tenho a liberdade de fazer aquilo que eu gosto, de viver onde eu quero, mas eu tenho compromisso de me preparar para me ser um acionista responsável que vai cuidar dessa propriedade, que vai cuidar dessa empresa, independente dele ser um executivo, independente dele estar ativamente na função, mas ele está comprometido e acredita no negócio o suficiente para continuar investindo o seu patrimônio no conjunto coletivo. Deixa uma mensagem, Cris, final para a gente. O que você poderia dizer para essas famílias empresárias? Que conselho você poderia dar para elas? Eu diria, olha, cuidem das suas famílias, cuidem da governança familiar. Ela é a mais importante. Primeiro, porque a família faz parte dos nossos afetos, daquilo que nos afetam. Se os nossos afetos estão em desequilíbrio, nós estamos em sofrimento. E uma família em sofrimento, em ruptura, não vai conseguir manter uma propriedade e um negócio junto. Então, o grande desafio mais difícil é falar dos nossos afetos, é cuidar daquilo que realmente importa e nos coloca em sofrimento, que é a nossa família. Então, olhem para a governança familiar com carinho, olhem para a família com carinho, porque cuidar dela é cuidar do todo. Cris, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade e principalmente pelo que você trouxe aqui para a gente, que eu acho que são temas super importantes. Foi um prazer estar aqui com vocês, é sempre muito bom contribuir. Nós temos 90% das empresas brasileiras em controle familiar. E são essas empresas que cuidam de tantas outras famílias e que formam a nossa sociedade. Então, se nós entendemos a cultura e o bem que nós queremos entregar, nós estamos cuidando de nós, das nossas famílias, da nossa comunidade, do nosso país. Então, é um prazer falar desse tema, um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, hoje nós conversamos com a Cris, com a Cristina Queiroz aqui, que é uma especialista, como vocês viram, em governança familiar, em conselhos de família, e ela traz temas importantes como relações de afeto, senso de justiça e até mesmo liberdade como esteio de felicidade. Espero que vocês curtam esses vídeos, espero que vocês se inspirem por eles e a gente se encontra nos próximos. Obrigado.